E aí, galera? Primeira aula sobre dinâmica. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é que a gente muda o tema, só que o assunto ainda é o mesmo, o estudo dos movimentos. Mas qual é a diferença entre o que a gente já vinha estudando com o que a gente vai estudar agora? A diferença é que na cinemática a gente estuda os movimentos e somente os movimentos. A gente não se preocupa com a causa deles, certo? Não sei se vocês se lembram, um exemplo que usa Torricelli, aquele famoso exemplo: um carro vem numa determinada velocidade e aparece um obstáculo na pista e ele freia, né? A gente agora vai se perguntar qual é a razão dessa redução da velocidade. Quando a gente faz essa pergunta procurando o motivo, já é outra área da física. O nome dela tá aqui, dinâmica. A dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos também, certo? Igual a cinemática, só que a diferença está na causa. Nós vamos estudar agora o que causa os movimentos. De antemão, o que causa o movimento é a aplicação de força. Certo, pessoal? Esse carro que eu usei como exemplo, ele estava em determinada velocidade. Eu quero ver o carro. O carro eu estou imaginando, papai. Não tem carro não, eu estou tirando na cabeça. Aí o carro vem e para. O que foi que causou essa redução de velocidade? Foi a aplicação de uma força. Do mesmo jeito, eu quero adicionar velocidade no carro. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar força, tenho que fazer força, certo? Então, basicamente é o seguinte: a gente estuda os movimentos, só que agora a gente vai fazer relação com a causa. E a causa é a aplicação de força. Aí você está se perguntando o que é força. O que é força? Força, pessoal, eu vou dar o conceito já dizendo quais são suas consequências. Força é aquilo que é capaz de alterar o estado de um corpo, certo? Então, força é aquilo que é capaz de mudar a velocidade de um objeto, de um corpo, de qualquer coisa, certo? E outra coisa é que a força, ela deforma o objeto, ela muda a forma do objeto, certo? Veja só aqui esse exemplo bem simples. Tá aqui esse sapatinho da boneca de minha filha, né? E ele tá aqui nesse formato. Se eu quiser deformar ele, o que é que eu tenho que fazer? Aplicar força. Mudou o formato, certo? Se eu soltar ele, ele vai modificar o formato, porque aqui tem nele uma força. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje é simplesmente e puramente para você entender o que é força. Força é aquilo que muda a velocidade de um objeto e que também deforma. Aí você está olhando para mim e se perguntando: professor, mas então tem um carro que tem um motor que aplica uma força e ele sai do lugar. E eu não vejo esse deformando. Você não vê com seus olhos de seres humanos. Mas se você pudesse ver a estrutura atômica que compõe a parte interna do motor, você ia ver que esses átomos eles estão se deformando, eles estão se amassando, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, deixo aqui essa aula pequena sobre o conceito de força e na próxima aula a gente estuda as leis de Newton, certo? Mais especificadamente a primeira e a terceira lei de Newton, beleza?
Vou deixar a segunda para uma aula específica, segunda lei de Newton, porque ela requer um pouco mais de conceito matemático. Então, primeira lei de Newton, terceira lei de Newton na próxima videoaula. Até lá!